Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje vamos fazer a correção das provas do Banco do Brasil na parte de informática que aconteceram aí domingo, ontem, dia 23/4. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. É isso aí, a correção da prova. E essa correção eu vou fazer de maneira em que você vai enxergar a prova mesmo, viu? Vou fazer a correção literalmente na própria prova. Para você que ainda não me conhece, eu vou deixar para você aí os meus contatos interativos. Então aí estão os meus contatos interativos. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e me siga, @FábioAus. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, vai lá, Fábio Augusto Informática. E também deixo aí o meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? Então, vamos lá, vamos ao que interessa, né? A correção da prova propriamente dita. Então eu trago para você aí, olha só, Banco do Brasil, prova A, é a prova literal, é o que você está vendo aí. Eu vou dar um Ctrl F aqui para a gente ir direitinho lá na parte de informática mesmo. Então vamos colocar aqui, ó, informática. E aí eu vou lá direto nas questões de informática, que é o que interessa para a gente. Fechou? Então olha só. Então já estamos aqui na parte de informática, questão 41 da prova A, né? Cujo gabarito oficial é o gabarito número 1. Beleza? Então, gabarito número 1 é o que a gente tem aí, certo? Então, vamos lá, ó. Conhecimentos de informática. Então, ele traz ali pra gente o seguinte, ó. Sejam os seguintes dados de uma planilha confeccionada no Excel 365. Aí você tá vendo ali a planilha e ele fala: na célula C10 dessa planilha está inserida a seguinte fórmula: conte C B2 B6 menor ou igual a 10. Então, galera, ele está trazendo aí nessa questão 41 justamente uma questão que envolve a função conte C. A função conte C é aquela função que vai contar quantas vezes se repete uma condição informada, certo? Então, o conte C está trazendo ali a condição informada, que é o quê? O menor ou igual a 10. Quantas vezes acontece isso? Ele vai contar quantas vezes. Menor ou igual a 10. Se é menor, aqui a gente tem o C, aqui ó, o 7, né? Temos o 2, temos o 5 e temos o 10, certo? Então nós temos 4 vezes aí, né, a opção, ok? Só que, ó, peraí. Veja só, conte C de B2 a B6, de B2 a B6. E aqui, ó, nós temos o B7. Olha a pegadinha do malandro aí, ó. De B2 a B6. É esse intervalo aqui, tá vendo? Quem não prestou atenção na prova, dormiu aí bonito. Quantas vezes acontece? 1, 2, 3. Alternativa B. Alternativa que traz ali pra gente o número 3, tá vendo só? Então cuidado para não cair aí nas armadilhas, olha lá. Questão 42, uma equipe está utilizando o Microsoft Teams e deseja se agrupar as conversas dessa equipe por assunto, formando um tópico de discussão. Para isso é necessário criar para essa equipe o quê? Um canal, um grupo, uma reunião, uma atividade, uma subequipe. Galera, dentro do Microsoft Teams, dentro de equipe, nós podemos criar canais, viu, gente? A alternativa correta aqui é canal. Então, quando você vai lá no Microsoft Teams, principalmente o Microsoft Teams voltado para empresas, você pode criar dentro de cada equipe canais para trazer ali, por exemplo, assuntos onde você pode gerar ali, por exemplo, dentro de uma empresa, sei lá, pode ser equipe de vendas, equipe de pós-vendas, então você pode gerar esses canais aí para determinar uma certa discussão, um assunto variável, ok?
Então, questão 42, canal. 43. A ferramenta de webmail viabiliza o uso do serviço de correio eletrônico de empresas utilizando um navegador web. Após a composição de uma nova mensagem de correio eletrônico, o usuário deve fazer a submissão do formulário para o servidor web, que, por sua vez, fará a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico. Os protocolos de comunicação utilizados nessas duas etapas são, respectivamente, o quê? Primeiro, ferramenta de webmail que utiliza o serviço de correio eletrônico de empresa utilizando navegador web. Se é navegador, galera, só pode ser HTTP, certo? Ó, navegador HTTP, beleza? Onde tem HTTP? Nas alternativas A e E. Então, essa daqui já pode riscar, ok? Depois, ele precisa fazer o quê? Né? Por sua vez, fará a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor. O usuário deve fazer a submissão. Então, ele tem que fazer o quê? Ele vai compor, após a composição, uma nova mensagem. Ele vai o quê? Enviar. Se ele envia, é SMTP. Nova mensagem, ele está enviando. Então, o usuário deve fazer a submissão do formulário para o servidor web, que por sua vez fará a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico. Então, se ele está enviando, só pode ser aí, no caso, a alternativa A, né? Porque é o SMTP. Na alternativa E, ele está trazendo um POP3 que é de recebimento. Então, não poderia ser. Beleza? Então, questão 43 aí, resolvida. Vamos para 44. 44. As estações de trabalho de uma empresa estão sujeitas a ataques que podem provocar vazamentos ou destruição completa dos dados. Uma boa prática de segurança é utilizar uma amostra biométrica para se conectar aos seus dispositivos, aplicativos, serviços online e redes. O Windows 10 possui um recurso de segurança de entrada que possibilita usar uma amostra biométrica do rosto, da íris e da impressão digital. Ou ainda, um PIN, Personal Identification Number. Tal recurso é o quê? Olha só o que foi muito falado em aula. Windows 10 permite que você acesse de maneira biométrica, né? Facial, ou, no caso aqui, a biométrica, quer dizer, impressão digital, facial, né, biométrica do rosto, ou um PIN que a gente pode cadastrar. Nós estamos falando do senhor Windows Hello, que é a alternativa B, beleza? Então, questão aí também bem tranquila. Questão 45. Um colaborador de uma empresa precisa restaurar uma versão específica de um documento que está sendo editado no aplicativo Word do Microsoft Office 365. Para verificar as versões do documento que estão disponíveis para a restauração, o colaborador deve selecionar o menu. E aí essa questão também foi falada, hein, galera? Nós temos que ir em arquivo, escolher a opção informações e selecionar a opção histórico de versões, né? Então, para quem não lembra, tá aqui o senhor Word, olha lá. Word, quando a gente abre aqui um documento do Word, uma vez que ele esteja compartilhado na internet, a gente vem aqui, ó, em arquivo, informações, histórico de versões, aqui como você está vendo, né? Então, questão bem tranquila aí para quem estudou, para quem acompanhou as aulas, viu que isso daí não era uma questão difícil. Vamos para a próxima questão, questão 46. A questão 46 está trazendo aqui para a gente o seguinte, olha só. Os mecanismos de segurança combinam técnicas e ações de segurança para prover a proteção de usuários e de dados. O mecanismo de segurança, que consiste em definir as ações que uma determinada entidade pode executar ou quais informações essa entidade pode ter acesso, é o de identificação, integridade, autenticação, autorização ou confidencialidade. Então aqui, ó, ele não está falando do princípio da segurança, ele está falando do
mecanismo de segurança. O que é o mecanismo? O mecanismo é a ação que é promovida através do que a gente chama de princípio da segurança da informação. Então, quando ele fala o mecanismo de segurança que consiste em definir as ações que uma determinada entidade pode executar, ou seja, se aquela entidade, essa entidade pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um sistema, que vão ali no caso acessar o sistema ou que vão adentrar em algum lugar. O que ele precisa ter para ele poder acessar? Ele precisa ter uma autorização, meus caros alunos. Autorização, professor? Sim, autorização. Através de uma autorização, aquele princípio que seria a confidencialidade, o princípio é confidencialidade, mas a confidencialidade é permitir acesso às pessoas autorizadas. É o mecanismo de segurança. Olha aí a questão que pode aí, no caso, levar as pessoas ao erro, tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado. Questão 47 está trazendo aqui, ó. Sistema de arquivos permitem a organização dos dados em arquivos e pastas nos dispositivos de armazenamento. A quantidade máxima de dados armazenados para cada arquivo e a quantidade máxima de pastas variam entre os diversos sistemas de arquivos. O sistema de arquivos nativo do Windows 10 que permite o armazenamento de um arquivo com mais de 8 GB de dados é... Esse 8 GB aqui, ele está trazendo apenas para você se confundir com um pendrive, mas ele está querendo o sistema de arquivos nativo do Windows 10. O sistema de arquivos nativo do Windows 10 é esse aqui, ó. Por exemplo, se você abrir este computador e dar um propriedades aqui, ele vai trazer para você o sistema de arquivos que é o NTFS. Olha lá, sistema de arquivos NTFS. Tá vendo só? Independentemente de qual que é a quantidade de informações aqui que o seu HD pode armazenar, a resposta é NTFS, sem sombra de dúvida. Beleza? Então, alternativa correta aqui, alternativa E. E olha só que bacana, questão 48 está trazendo para a gente aqui o seguinte. O som de uma música pode ser digitalizado e armazenado em um arquivo de computador. Suponha que em seu computador exista um arquivo de áudio que contém uma música e que foi codificado em um determinado formato, exemplo, MP3. Para poder reproduzir aí, né, a música, né? E que para poder reproduzir esse arquivo de áudio, né, a música, no seu computador é necessário ter o quê? Um bom monitor de vídeo, um microfone adequado, um programa de antivírus, um programa que faça a decodificação correta do arquivo ou uma ligação com a internet em funcionamento. É claro que a alternativa correta aqui é a alternativa D. Decodificação tem a ver com codec, coisa que a gente comentou aí nossa revisão de véspera. Então é importante aí conhecer esses elementos. 49. Sistema de suporte à decisão podem ser utilizados no nível gerencial de uma empresa. Por exemplo, na busca de maior eficiência e produtividade. E também podem ser utilizados no nível estratégico. Os sistemas de apoio à decisão no nível estratégico de uma empresa, via de regra, utilizam apenas dados, e olha só, primeiro, internos da própria empresa? Ué, mas só esses dados não são suficientes, concorda comigo? Então não pode ser. Externos do mercado onde a empresa atua e os internos, não? Aqui não está completo. Detalhados dos concorrentes da empresa, só dos concorrentes, as informações da empresa não informam? Então não está correto. Aí no D, internos da própria empresa, complementados por dados externos do mercado onde a empresa atua. Perfeito! É isso mesmo? Aí onde ele traz aqui, ó, externos do mercado onde a empresa atua, complementados por dados detalhados dos concorrentes da empresa. E os internos, não? Então por isso que o E está errado. Alternativa correta, alternativa D. Até aí,
Vimos questões aí que foram, vamos dizer assim, relativamente tranquilas, né? Vamos para a questão 50 agora. O Google Drive é uma das várias ferramentas da empresa Google que existem na nuvem. Essa ferramenta é particularmente adequada para... Bom, a resposta já está aqui. Na nuvem. Na nuvem o quê? Armazenar. É a função principal. Alternativa A, administrar agendas? Não. Compartilhar arquivos de qualquer formato? Bom, uma vez que está armazenado ali os arquivos na nuvem, eu posso compartilhar? Perfeito. Enviar e receber mensagem de correio eletrônico? Não é função do Google Drive. Realizar apresentações ao vivo via internet? Muito menos isso. Realizar reuniões remotas não é função do Google Drive. Então, a alternativa correta é a alternativa B, ó, questão bem tranquilinha aí para você. Tá vendo só? Vamos para a próxima. Questão número 51, olha lá. Uma situação que ocorre no dia a dia da utilização de correio eletrônico é uma pessoa A, emissor, após enviar uma mensagem X para uma outra pessoa B, destinatário, receber uma resposta automática que informa que a caixa de correio do destinatário está cheia. Isso significa que A, o espaço ocupado por mensagem na caixa de correio eletrônico destinatário atingiu o limite autorizado, né? B, a quantidade de mensagens na caixa de correio do destinatário atingiu o limite autorizado. A quantidade de mensagens enviadas pelo emissor atingiu o limite autorizado. A quantidade máxima de mensagens que podem ser recebidas pelo destinatário naquele dia foi atingida. Ou é, o espaço ocupado pela mensagem X é muito grande e o seu envio não foi autorizado pela infraestrutura do emissor. Então, primeira coisa, nós estamos utilizando aí o emissor é a pessoa que vai enviar e o destinatário é a pessoa que vai receber. Ao receber uma resposta automática que informa que o caixa de correio destinatário está cheia, isso significa que o espaço das mensagens do destinatário atingiu o limite autorizado, sem dúvida. Alternativa A, não tem nem que discutir. É isso aí. O problema é o destinatário, não é o remetente. 52, olha lá. Uma prática comum e recomendada para a proteção de estações de trabalho é que programas do tipo antivírus e anti-malware sejam mantidos atualizados nessas estações e computadores em geral. Essas atualizações são necessárias principalmente para que esses programas possuam uma interface moderna com o usuário, ocupem menor espaço possível em disco, funcionem porque versões desatualizadas não funcionam, possam identificar vírus e problemas mais recentes ou sejam executados de forma mais rápida e eficiente. Pô, galera, essa questão aqui foi doada, né? Para que eu quero uma coisa atualizada? Para que eu possa ver coisas mais recentes, né? Exatamente. Então, portanto, alternativa D. 53, ó, sistemas de inteligência de negócio fornecem várias funcionalidades analíticas para atender a necessidade de entender rapidamente uma situação e tomar a decisão correta sobre ela. Dentre essas funcionalidades está conhecida uma como Dashboard, que é uma ferramenta Dashboard. Dashboard é como se fosse um quadro automático, uma visualização, vamos colocar assim, ó, visualização dos dados que estão sendo buscados de diversas fontes, tá? Então, a alternativa A fala que é de consulta ad hoc em SQL aos dados mantidos no Data Warehouse da empresa por meio de técnicas no-code ou low-code. Não é nada a ver, né? Dashboard é apenas para visualização. Então, vamos para a parte que interessa na prova. Eu ensino vocês da seguinte maneira, palavra-chave, não é isso? Palavra que traz visualização tem? Alternativa B não tem, alternativa C não tem, alternativa D não tem, alternativa E traz visual. Visual, para apresentar dados do desempenho pré-definido pelos usuários.
Fechou. Essa é a alternativa correta, que é a alternativa E. Beleza? Próxima questão, questão 54. Olha lá. Segundo o resumo técnico do Censo de Educação Superior 2020, publicado pelo INEP em 2020, pela primeira vez o número de ingressantes de graduação na modalidade de ensino à distância EAD superou o de ingressantes na modalidade presencial. A modalidade EAD atualmente é uma opção real para o estudante de graduação brasileiro, graças às características que facilitam o acesso ao saber, como eliminação da necessidade da interação social para a aprendizagem. Nossa senhora, hein? Então, quer dizer, o cara não precisa ter interação social para aprender. Então, essa de doer. Bom, se eu estou estudando em casa, autoaprendizagem mediada por recursos didáticos em diferentes suportes de informação. Perfeito, né? Se eu estou estudando em casa, né? EAD, o ensino à distância, sem a presença do professor, mas com suportes de informação. Exatamente a alternativa B. Alternativa C, supervisão direta do docente. Não, o EAD não é supervisão direta do docente. Sincronismo e a deliminação física. Não posso ter sincronismo. A aula EAD ela pode ser síncrona ou assíncrona, né? E no E, uso de vias de mão única para a comunicação entre docente e discente. Se for de mão única, aí danou-se, né? Tem que ser vai e volta, certo? Então, a alternativa correta, a alternativa B. Questão 55. Olha essa questão, gente. A utilização de computadores compartilhados aumenta o nível de risco da segurança da informação. Para reduzir tais riscos, pode-se ativar a navegação privativa, que não salva as informações de navegação como histórico e cookies, e não deixa rastros após o término da sessão. Para navegar de forma privativa no Mozilla Firefox, o usuário deve abrir uma nova janela privativa pressionando a seguinte combinação de teclas: Ctrl Shift P. Também foi falado aí nas nossas aulas, né? Que o Ctrl Shift P é a ferramenta adequada para que você possa ali acessar de maneira anônima o que você precisa. Fechou? Então, galerinha, essa foi a correção da prova A do Banco do Brasil. Espero que você tenha aí, no caso, gostado de todas as informações que foram passadas para você. Pré-prova, onde tudo isso que você viu aí na prova foi passado na aula. Fechou? Então vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!